Animatronic! Eu só tenho a máscara do Puppet. Five Nights at Freddy's, that's where I wanna be. Cara, eu ri tanto quando eles botaram esse áudio do no filme. Eu não acreditei, meu Deus. Ai, tá bom. Five Nights at Freddy's. Esse tema, depois do lançamento do filme Five Nights at Freddy's 2 ter saído no cinema, tinha que estar presente no quadro Fala, Cami, onde eu, Cami, falo sem calar a minha boca. E eu estou aqui, literalmente, de segurança, security guard, para falar sobre tanto esse filme e coisas relacionadas a Five Nights at Freddy's com vocês, pelo fato de que eu sou muito fã desse jogo desde 2014, desde o ano que o primeiro FNAF tenha saído, e eu lembro claramente do momento que, tipo, eu vi gameplay desse jogo porque eu tava muito dentro da galera do YouTube de games da época. Markiplier, PewDiePie, todos os youtubers de games da época, assisti a gameplay de Five Nights at Freddy's, mas eu nunca vou esquecer, ainda antes de FNAF 2, o jogo, né, ter saído, eu um dia caí em um fórum de teorias de Five Nights at Freddy's. Eu acredito que esse acontecimento mudou a trajetória da minha vida. Se eu tivesse chegado até aquele ponto sem virar uma nerd maluca, foi aquele momento que decidi, tipo, não, você não vai conseguir escapar. A ideia desse Fala Kami é tanto falar sobre toda a repercussão que foi o lançamento do filme, que teve muita gente que gostou, mas teve muita crítica. Com certeza teve mais críticas que o primeiro filme. Também vou falar a conexão da lore do filme, unificando, comparando com a lore do jogo. A gente vai ver o que mudou, o que não mudou, o que é referência do GQ, nanana. E no final vou dar meio que uma conclusão do que foi a minha review, opinião sobre esse filme. E eu tenho uns insights ainda mais, porque eu acabei indo ver esse filme com a minha amiga, que ela não sabe nada de FNAF. Ela viu o primeiro filme, mas ela não conhece os jogos, não conhece a lore, não conhece esse lado. Mas ela é muito fã de filmes de terror, muito fã de Pânico. Então, tipo, obviamente ela tá acompanhando também os filmes de Five Nights at Freddy's, mas eu pude ver a reação do que é alguém que não sabe da lore de Five Nights at Freddy's ter assistido esse filme. Então eu sinto que esses insights vão ser bem legais pra gente estar discutindo aqui. Vou estar tirando esse óculos, gente, foi mal, eu tô sem maquiagem hoje, eu acordei com uma irritação no meu olho maluca, que olhando agora, meu olho parece estar normal, então eu só tô sem maquiagem gratuitamente, mas vai ser essa vibe desse vídeo, porque nós estamos aqui pra falar de coisas sérias. Mas eu tô adorando o meu look, ainda mais que eu tô literalmente com a minha fantasia de security guard que eu fiz pra premiere de FNAF 1, que foi muito estranho, que eu jurava que eu tinha feito vídeo sobre Five Nights at Freddy's 1, mas eu não fiz aparentemente. Então esse vídeo vai ser meio que uma junção de tudo, já que claramente eu sou muito fã e eu acho bizarro que eu não tinha feito vídeo sobre Five Nights at Freddy's até hoje. What the fuck? Com meu distintivo de We Are FNAF, nós somos FNAF. Se você esteve em qualquer lugar da internet, TikTok, Twitter, muito provavelmente você viu a repercussão de foi o lançamento desse filme, já que, se comparando, né, quando saiu o primeiro filme de FNAF, muita gente estava assim, nervosa, como vão adaptar essa história sem pé nem cabeça, porque não importa o quanto você defende a lore de FNAF é muito confusa e muito maluca, e muitas coisas foram reestruturadas múltiplas vezes, tanto por pessoas fazendo teorias, tanto pelo próprio Scott, criador de FNAF. Então é uma história muito maluquete das ideias e como essa história seria, né, adaptada para filme. As pessoas estavam bem nervosas de como isso ia sair, já que a galera queria tanto a história da lore, mas se você jogar os jogos, tipo, o jogo conta momentos da lore, mas a gameplay é um momento específico diferente, então a gente queria, a galera queria tanto referências da gameplay, mas também recontar a história da lore. Tipo, a gameplay acontece, eu acredito que durante as datas de lançamento do jogo, então é tipo 2014, 2015 dentro da história de Five Nights at Freddy's o jogo, e a lore acontece durante os anos 80 majoritariamente, então tipo, como juntar os dois? Difícil. Mas assim que foi Five Nights at Freddy's lançou, foi bem recebido. Muitas pessoas adoraram a maneira que eles construíram, né, tanto o cenário, os animatronics ficaram
impecáveis, e eles conseguiram montar uma história que tanto fazia referências à lore original de FNAF, mas também reconstruía uma história nova para quem não sabe nada sobre esse jogo e poder aproveitar o filme com essa história acompanhando o Mike e a Abby e a relação deles caindo nesse universo do que era os restaurantes temáticos Freddy Fazbear Pizzaria. Eu não lembro se na época tiveram muitas críticas sobre a adaptação da lore do jogo para esse filme. Por exemplo, tivemos a adição da Vanessa, que só, para quem joga o jogo, só vem a partir da lore de Security Breach, que já é outra fase da lore de FNAF, é outro mundo. Se você clicou nesse vídeo sem saber nada de Five Nights at Freddy's, me desculpa, eu vou tentar explicar de uma maneira mais entendível possível, mas ainda assim foi bem recebido. E todo mundo na época ficou muito feliz com o cast do Josh Hutcherson como Mike, e também, né, com Matthew Lillard como o William Afton, como Springtrap. Unificou meio que FNAF com um Pânico, um clássico do terror. Então, tipo, FNAF 1, muito bem recebido. Obviamente não foi o filme perfeito, ninguém falou que era perfeito, tem seus problemas, é meio cringe, mas é impossível fazer qualquer coisa relacionada a FNAF sem ser cringe. Olha pro meu estado agora, mas foi um filme legal e até pessoas que não conheciam nada sobre esse jogo conseguiram aproveitar esse filme. Aí vem o caso de FNAF 2, que meu plano era estar lá no cinema, no dia que saiu. Acho que saiu no Brasil numa quinta-feira, mas infelizmente eu tava doente. Se você quer saber sobre essa treta de eu estar doente, assista o meu vídeo, minha review sobre Wicked for Good, que lá eu explico tudo, já que eu fiquei doente por causa de Wicked for Good. Então eu acabei ficando uma semana só recebendo spoiler desse filme, vendo a reação das pessoas, porque eu só pude ver esse filme no final de semana seguinte, depois que lançou. E eu vi muita gente falando mal, mas pela minha surpresa, eu vi pessoas falando mal, pessoas que, tipo, falava assim, se você não é fã desse jogo, você não vai conseguir aproveitar esse filme é muito ruim, então, tipo, tá, tudo bem. Aí eu fiquei tipo, ok. FNAF 2 é quando as coisas começam a ficar meio malucas mesmo, a gente ganha um número muito gigante de animatronics novos e fica meio confuso, então eu entendo talvez da adaptação para filme ser um pouco mais difícil, mas aí eu comecei a ver pessoas que eram muito fãs de FNAF começarem a reclamar desse filme por conta de mudanças de lore. Então eu tava um pouco nervosa quando eu fui assistir esse filme, e agora que eu finalmente vi esse filme semana passada, eu vou dar a minha, review, avaliação mais completinha, bonitinha no final do vídeo, porque vai fazer referências diretas a questões da lore e acontecimentos do vídeo que eu vou falar já já, mas o que eu posso falar já agora é que eu entendo o surto que foi as críticas que esse filme recebeu, mas eu achei esse filme por entretenimento. Eu dei muita risada porque FNAF, assim, tem momentos que eles tentam fazer um negócio meio de terror, mas eu sempre acho muito engraçado, eu adoro, eu sou o tipo de pessoa que ri muito assistindo filme de terror, e FNAF é cringe, é bom, eu adorei os cenários, eu adorei os animatronics, a história é meio maluca, mas eu vou falar sobre isso já já, mas teve toda essa questão, porque a minha amiga assistindo esse filme, realmente eu percebi o quanto, se você não tiver dentro da comunidade Five Nights at Freddy's, é realmente um filme difícil de consumir. Ela literalmente teve que me perguntar coisas de 5 minutos e eu respondendo, eu literalmente respondendo as perguntas dela baseada na lore do jogo. Eu ficava tipo, cara, que negócio tosco. Então, é isso. Com certeza, esse filme depende um pouco mais de você estar na comunidade de Five Nights at Freddy's, mas uma opinião que eu discordei do que eu vi a galera falando é sobre as mudanças de lore. Desde o primeiro filme já mudou bastante a lore, não é a lore exatamente do jogo, no primeiro já muda bastante coisa, então eu tava assim, completamente tranquila sobre as mudanças de lore desse filme, só teve uma coisa que eu achei meio estranha, que eu vou falar já já, mas no geral, assim, eu acho muito bom tá construindo uma história nova, porque é muito difícil você pegar a história da lore de FNAF, do que a gente tem montado, porque eu acho que as pessoas também esquecem do quanto da lore de FNAF ainda assim teoria, não teve nenhuma confirmação, o tamanho do canon, comparado com o fandom, sei lá, é discrepante. O canon é muito pequeno, as pessoas esquecem que não é tudo que o Matt Pat fala que é canon. O Matt Pat já mudou de opinião de lore um bilhão de vezes, ele já atualizou, que ele faz aqueles mega vídeos explicando a lore de Five Nights at Freddy's, assim, gigante, de 1 hora. Ele já atualizou esse vídeo mais de uma vez, então, gente, lore de FNAF
você pode estar falando, mudou a lore, mas sinceramente a gente não sabe de bosta nenhuma até hoje. E é esse o ponto. Eu acho que o Scott faz de propósito, mas enfim, isso é uma conversa para outro dia, porque a gente tem que falar logo sobre os acontecimentos desse filme. Primeira coisa que eu quero falar direto, eu amei os Toy Animatronics. Eu acho que eles ficaram impecáveis nesse filme. Dá pra sentir, uma coisa que dá pra sentir claramente, comparando o primeiro com o segundo filme, foi quanto o orçamento aumentou. E eu fiquei surpresa também pela quantidade de animatronics que a gente tem nesse filme. A gente tem os Toys, a gente tem os Wither, que eu sempre confundo com Nightmare, mas eles não são Nightmare, são os Wither. A gente tem os OG, né, os originais que reaparecem nesse filme também, que eu fiquei surpresa, que eu pensei que eles não iam aparecer. Na verdade, fiquei até um pouco confusa, que é algo que eu não... Gente, esse vídeo... vai ter os seus momentos, porque eu não consumo nada de Lord Five Nights at Freddy's desde 2023, que foi quando saiu o primeiro filme. Se eu gravasse esse vídeo agora, naquela época, tá, o filme não existia ainda, o 2, né? Mas assim, eu tava muito antenado sobre a Lord Five Nights at Freddy's, mas lore desse jogo é muito tipo... Quando você tá com essa, assim, hiper foco nesse jogo, você sabe muito, mas no momento que você sai desse hiper foco, você começa a esquecer as coisas. Eu tô nesse momento que eu tô meio esquecida. Mas eu não sei se chegou a alguma conclusão ou não, mas na minha cabeça os Wither, os animatronics Wither, são os animatronics originais do primeiro jogo, só que capengas, tipo, velhos. E no filme eles mudaram isso. A Vanessa falou que eles eram protótipos, então faz sentido todos aparecerem ao mesmo tempo. Mas eu não sei até hoje onde essa história terminou no jogo. Nós temos, obviamente... o Puppet, que é chamado de marionete no filme e que faz todo sentido, que acredito todas as vezes que esse animatronic foi mencionado no jogo, só foi mencionado como marionete, mas o nome que o Feno deu foi Puppet. E essa máscara que eu fiz para o Halloween de 2023, eu acho, foi que obviamente as proporções não estão exatas do Puppet, mas eu acho que ficou muito bom para algo que eu fiz em casa. E nessa versão do filme, a lore do Puppet é muito, muito focada. A gente tem um flashback total sobre como o espírito da Charlotte foi parar no Puppet, nesse animatronic, e realmente, eles mudaram a lore inteira. O Henry, que é atuado pelo Skeet Ulrich, eu não faço ideia se assim pronuncia o nome dele, mas que ele atua também em Pânico junto do Matthew Lillard, e ambos são os assassinos duplos de Pânico, e eu achei tão icônico trouxerem os dois pra trabalharem juntos novamente em FNAF, sendo que o Henry e o William Afton são parceiros. Eles que criaram e inauguraram o Freddy Fazbear's Animatronics, e, cara, ver os dois... Não, assim que liberaram esse cast, eu fiquei boba. Eu tô amando muito como eles estão juntando Pânico com Five Nights at Freddy's, sendo que eu amo os dois, assim, icônico. O elenco desse filme. Você pode reclamar de qualquer coisa, mas o elenco desse filme é brilhante, bizarro. Enfim, voltando rapidamente pra lore do Puppet, no jogo FNAF, o Henry, que percebe que o William Afton tá meio maluco, tá meio surtado, ele decide criar um animatronic que a função dele é proteger crianças e proteger principalmente a Charlotte. Até não lembro se o Puppet protege todas as crianças ou só a Charlotte, mas eu lembro que eles são conectados por uma pulseira, por isso que a Charlotte sempre aparece usando uma pulseira verde, porque o Puppet usa essa pulseira. Posso estar falando merda. Mas aí acontece que um dia a Charlotte é trancada pra fora da pizzaria e o Puppet fica preso em uma das caixas e ele não consegue sair pra salvar a Charlotte. E nesse momento que a Charlotte é sequestrada e morta por William Afton fora da pizzaria, e a Charlotte é conhecida como a primeira vítima do William Afton. Eu não sei se isso tá certo até hoje, mas eu acredito que essa parte da lore ainda tá, tipo... certa, porque muita gente ao decorrer dos anos confundia a Charlotte com o Cici Crying Child, que muitas pessoas acham que o nome dele é Eva, mas eu acho que não é, então eu chamo de Cici até hoje, CC, mas eu não vou falar CC, então eu falo Cici. Imagina chamar a coitada criança de CC. Enfim, e se vocês não sabem quem é o Crying Child, eu nem vou citar nessa parte da lore nesse vídeo, porque, gente, é muita coisa, meu Deus do céu. Mas, enfim, aí, o que eles fizeram com a história da Charlotte no filme? Lembrando que a Charlotte é filha do Henry, que o Henry é o sócio parceiro do William Afton, os criadores do Freddy Fazbear Pizzaria, tá? Deixando isso claro. Aí...
No filme, a Charlotte é uma garota muito emo, eu adoro que ela já tá usando as luvas listradas bem emo que o Puppet tem, mas a Charlotte é meio isolada das outras crianças, a Vanessa até tenta fazer ela participar, mas a Charlotte tá tipo, não! E aí, a única pessoa que ela gosta lá nem é pessoa, é a Marionette. O animatronic do Marionette, que é um personagem famoso dessa pizzaria, em que eles colocaram como a primeira pizzaria de Five Nights at Freddy's, algo que no jogo não é isso, mas eles transformaram que essa é a primeira pizzaria. E acontece que a Charlotte, assistindo o show, percebe que uma criança está sendo sequestrada, né, pelo William Afton, e ela acaba seguindo essa criança e ela encontra a criança apagada e ela vê que o William tá vestido com a sua roupa de Springtrap, só que não era Springtrap, era o coelho, né, dos personagens originais de Five Nights at Freddy's, e aí ela consegue, não sei como, mas ela consegue salvar essa criança, mas acaba que nesse momento dela tentando fugir do William Afton, ela é esfaqueada, consegue salvar a criança, mas ela não consegue se salvar no processo. E eu acho legal disso, que é uma referência da lore do Puppet no jogo, que o Puppet é um animatronic protetor, então o Puppet tem esse negócio de salvar crianças, o que eu achei meio engraçado, porque no filme eles fazem, tanto a Charlotte como o Puppet, o vilã. A Marionette é a vilã principal desse filme, e me corrijam nos comentários se eu estiver errada, o Puppet é um animatronic vingativo? Eu não lembro. Eu acho que o Puppet, na verdade, é o animatronic mais tranquilo do jogo. Posso estar muito errada. Tô meio tipo, não lembro das coisas, mas enfim, eu achei bem estranho colocarem a Marionette como a vilã principal. Tipo, ok. E aí, com a história de Charlotte, a gente conhece um pouco mais do passado da Vanessa, que é um personagem que eu tô gostando bastante desse filme. Muita gente reclama, né, já que a Vanessa não é filha do William Afton. No jogo, ela é uma cobaia, aí é Lord Security Breach, que pelo amor de Deus eu não vou entrar desse lado, nem eu sei direito até hoje o que é lore de FNAF depois de FNAF 6, do que é isso. Mas eu gosto muito como eles incluíram o personagem da Vanessa, já que a única filha menina dos Aftons no jogo é a Elizabeth, que morreu quando criança com a Circus Baby. E eu fiquei muito surpresa, já tinha levado spoiler no Twitter, infelizmente, mas que a Circus Baby aparece no filme. Teoria, hora da teoria. Eu me imitando a pose do Matt Pat. Eu tô usando essa foto do imitando a pose do Matt Pat em todas as minhas thumbnails. Eu acho que ninguém percebeu. Mas eu acho muito engraçado. Minha teoria sobre a inclusão da Circus Baby em Five Nights at Freddy's 2, o filme. Eu acredito que a lore que eles vão fazer no filme não é que o William Afton tem mais uma filha perdida. Não, eu não acho que eles vão fazer isso. Eu acho que os únicos filhos do William Afton, a família Afton, vai ser só o Michael Afton e a Vanessa Afton. Eu não falei sobre o Michael Afton ainda, espere que eu vou falar sobre isso. Não vai ter Cici e não vai ter Elizabeth. Eu acho que o Cici tá sendo representado pelo Gregory. É Gregory, né? O irmão do Mike Smith, o Mike e o Josh Hutcherson, eu acho que eles usam o nome Gregory, gente, eu esqueci. Eu acho que o Cici tá representado pelo Gregory, o irmão do Mike, e essa é a história do Mike, eu acho que faz muito mais sentido. E a Vanessa tá tomando mais o espaço da Elizabeth, mas criando esse universo paralelo em que a Elizabeth não morreu com a Circus Baby. Mas aí, Cami, como é que entra Sister Location nessa história, que é o jogo FNAF 5, Sister Location, em que os Funtime Animatronics entram na história, que nós temos os animatronics que são todo rosa e branco, diferentão, e tem a Circus Baby, tem a Ballora, tem um bando de gente. Esse é o momento que a lore de FNAF começa a ficar bem maluca, ainda mais que começa a ter muita fala. Do nada o jogo tem fala, então tipo...
Mas a minha interpretação disso no filme é que Sister Location era um projeto que o William Afton estava criando para um futuro restaurante, mas que acabou nunca se concretizando por conta dos assassinatos terem acabado vazando na mídia e fechado fechado Fazbear Pizzaria no total. Então, eu acredito que eles vão fazer aqui no filme. Sister Location nunca aconteceu, mas foi menos ainda que no jogo. Que no jogo Sister Location também eu acho que nunca abriu. Não é? Tem ou abriu por um dia e a Elizabeth morreu no primeiro dia? Eu acho que é isso, eu não lembro. Mas eu acredito que no filme Sister Location não chegou a abrir. Nunca. E a Circus Baby tá lá presa no closet até hoje. Mas é só uma teoria, a game theory. Mas então a inclusão da Vanessa eu acho muito legal porque a Elizabeth morrendo criança, o que isso vai agregar na história que a gente tá vendo agora no filme? Nada. Então eu gosto de ver essa criança, né, que foi criada pelo William Afton, que é ultramente traumatizada, tentando viver na sociedade, mas ainda assim conectada com o William Afton. No primeiro, né, ela ainda era capanga do William e tendo que lidar agora com os traumas, tanto, né, reviver os traumas que ela teve por conta do seu pai psicopata, mas também lidar com os traumas que tá acontecendo após a morte dele. E eu tô achando essa história muito boa, apesar que múltiplos diálogos entre ela e o Mike são realmente muito ruins. Até eu, que sou muito fã, não dá pra defender, são diálogos bem... Eu nem acho que é, tipo, atuação ruim, que eu acho que o cast desse filme, realmente, esse elenco atua muito bem. É real, diálogo meio cringe. É meio cringe, eu acho que poderia ser mais construído, mas aí eu acho que eles olham pro filme. Olha esse filme, tipo, dane-se. Mas realmente, assim, eu acho que a relação do Mike e da Vanessa talvez poderia ser melhor estruturada, sendo, tipo, um pouco mais real e não sendo esses diálogos ultra... sabe? Enfim. Mas falando um pouco da Abby, que é a irmã do Mike, e a história dela, que acaba, querendo ou não, a Abby é uma peça central, né, desse filme, dessa nova lore que o filme tá trazendo, mas ela ainda tá de luto por conta dos seus amigos de Five Nights at Freddy's 1, que são as crianças assassinadas por William Afton, em que as suas almas estão presas no animatronics originais de FNAF 1. Isso tudo a gente viu no primeiro filme, e eles deixam a entender que esses animatronics não existem mais, mas não, eles aparecem no final do filme. Nós temos uma cena literalmente que é Five Nights at Freddy's 1 versus Five Nights at Freddy's 2, quem ganha? E foi muito icônico. Quando eu vi isso no Twitter, eu fiquei tipo, os memes, né, eu tava tipo, meu Deus, vai ser muito cringe, vai ser horrível, mas eu gostei. Talvez eu sou o problema. Por isso que eles fazem filmes assim, porque tem pessoas malucas como eu que vão gostar dessa palhaçada. Mas eu achei bonitinha a história dela. A única coisa que eu achei meio bizarra é quanto os toys animatronics saem da pizzaria. O quanto eles estão na rua, tipo, a Tika andando por aí como se ela fosse uma pessoa e, tipo... Eu achei isso meio bizarro, assim. Eu não sei se eu gostei muito ou não. Ainda tô pensando nisso, acho que tem coisas que foram meio desnecessárias que poderiam criar uma história, construir a história melhor dentro da pizzaria, mas eles criaram esses momentos dos animatronics indo pra rua e literalmente porque tava tendo uma competição de cosplay. Depois que as notícias sobre a pizzaria vazou, criou um bando de fã que gosta de teoria da conspiração, então não tá fantasiado de Freddy Fazbear Pizzaria e fazendo uma competição cosplay na feira, tipo, mais uma coisa que eu posso falar, eu gostei muito da Megan Fox como Toy Tika. Eu nem sei se muitas pessoas sabem isso, mas foi ela que dublou e foi literalmente Toy Tika. Ótimo, eu tava um pouco pé atrás sobre esses animatronics terem voz e fala e diálogo, mas a Toy Tika não me irritou. Eu gostei muito da única fala que o Toy Bunny teve no filme, porque quando saiu o elenco que o Matt Patch, o youtuber que... Muito provavelmente você conhece o Matt Patch, ele é o criador do Game Theory, também tem todo, né, agora... Tem um bando de canal, Game Theory, Feel Theory, Food Theory, sei lá o que, teoria de tudo, e é uma empresa, e o Matt Patch nem é o cara principal mais fazendo os vídeos, mas ele que construiu, FNAF não seria nada sem o Matt Patch, e adorei a inclusão dele, que ele já aparece como um figurante, o cara é um garçom no primeiro filme, mas ele dubla também o Toy Bunny nesse filme, mas só tem uma fala e eu achei isso bem engraçado, porque tava dando tipo, meu Deus, Matt Patch, mas enfim...
E antes de eu ir pro momento principal, tá falando sobre a lore desse filme, que foi a revelação que o Michael Afton existe na lore do filme e que o Michael Afton não é o mesmo personagem que o Mike Smith, porque se você acompanha a lore de FNAF, os dois, a gente criou a teoria que os dois eram a mesma pessoa o tempo todo, mas o filme chegou e olhou para essas coisas e falou: não tem nenhum momento que a gente deixou isso canônico e vocês só assumiram isso e... Antes de eu falar sobre isso, eu tenho que falar sobre uma cena que foi muito icônica do Mike atuando como se fosse a gameplay do jogo Five Nights at Freddy's 2 no filme, que eu acho que ficou uma cena muito boa. Eu não sei se eu tô passando pano porque eu sou muito fã do jogo, ou talvez pra quem não assistiu acha muito cringe, mas eu acho que minha amiga gostou, então tá tudo bem, mas eu achei muito bom de recriando a gameplay do jogo e que eu acho que tem que ter esses momentos, tem que reconstruir a lore, tem que fazer referências, tem que botar a piadinha interna, mas ter momentos de gameplay eu acho essencial e eu acho que funcionou muito pra como funciona esse filme. Não ficou cringe, eles fizeram até piada, quem fez o projeto desse escritório que não tem porta, palmas, muito bom, eu ri alto, adorei ele colocando a máscara do Freddy e, descobrindo que funcionava pra se esconder dos animatronics, achei tudo isso muito bom, e ele colocando a máscara e não funcionando com Foxy. Gente, 10 de 10, eu não tô nem aí. Mas eu tenho que falar do plot twist, que pra mim, infelizmente, não foi plot twist, porque eu recebi spoiler. No dia que saiu esse filme, eu acho que já tinha spoiler antes do filme sair, de pessoas que foram em premiere, mas que o Michael Afton é um personagem e ele vai estar como um vilão, continuando os planos do pai maluco, William Afton, que é ele, o irmão da Vanessa, e a Vanessa nunca citou ele até hoje, mas eu não fiquei nossa, que forçação de barra. Eu fiquei sei lá. O irmão dela é maluco. Quem sabe o que o Michael Afton tava fazendo esse tempo todo enquanto a Vanessa tava trabalhando como policial? Eu não sei, talvez eles expliquem isso no próximo filme ou não, mas talvez eu seja a minoria que gostou disso. Eu gostei muito dessa diferenciação do personagem do Mike e do Michael, porque eu acho que a gente pode trabalhar dois momentos da lore diferentes ao mesmo tempo. Que o Michael, quando a gente conhece o Michael como Michael Smith no primeiro FNAF, que a gente teoriza, a comunidade de fãs de Five Nights at Freddy's teoriza que ele é o guarda, acredito, em todos os jogos. Pelo menos... Gente, eu tô enferrujada. 1, 2, 3 também, né? 3, sim. 4, tem muita gente que acha que a pessoa que tá jogando 4 é o Cici, mas eu tenho certeza que é o Michael Afton. Se você não se atualizou na teoria, a teoria do Michael Afton ser a pessoa que a gente tá jogando como no quarto jogo faz muito mais sentido que a teoria do Cici, porque a teoria do Cici é baseada na Dream Theory, que eu adoro, com uma piada interna citada em FNAF toda hora. A teoria do sonho, que não faz sentido, essa teoria já foi derrubada há muito tempo. E aí tá, no 5 eu acho que é o único jogo que é canonicamente o Michael Afton é o segurança, e o 6 eu não lembro o que acontece. O 6 é o Michael também, que eles explodem a pizzaria. Cara, eu acho que eu só vi gameplay do 6 uma vez. Eu sei que o 6 é muito importante pra lore, mas eu... sei, mano. Eu não sei. É o Michael. Eu não lembro desse jogo. Eu só sei que todos os animatronics morrem no final pra depois chegar a Security Breach e falar que ninguém morreu. Eles só viraram misturou tudo, virou um mega animatronic. Cara, que... Olha o jogo que a gente tá falando. Mas eu gostei muito da diferenciação desses dois personagens, porque a gente consegue ver um Michael Afton, que agora ele tá sendo só Mike Smith, passando por esse luto de ter perdido o seu irmão, se sentir responsável pela morte do seu irmão e tentar investigar o que foi, quem foi a pessoa, né? Ir atrás da pessoa que matou o seu irmão, assim, indo atrás desses assassinatos, enquanto o Michael Afton que a gente vê no filme é muito mais o Mike no início da história, quando ele ainda tá em Sister Location, que ele ainda tá conectado com seu pai, ainda tem esse negócio meio estranho, porque o Michael no início, os momentos canônicos que a gente tem do Mike, ele é um adolescente muito escroto, que faz, assim, um bullying extremo com seu irmão, e eu acho muito interessante a gente ver esse lado no Michael Afton muito mais traumatizado e maligno e puxando nessas tendências do pai, enfim...
Eu acho muito legal, e a Vanessa acaba se tornando também um pouquinho Michael Afton ao mesmo tempo, ao lidar com esses traumas e ter trabalhado diretamente com o seu pai, William Afton. Eu acho essa divisão dos personagens muito boas, porque se fosse tudo o mesmo personagem, eu acho que a gente teria que recontar a história muito mais focada ao flashback, o que aconteceu nos anos 80 ao mesmo tempo do que está acontecendo nos tempos atuais, e eu acho que ter tudo isso acontecendo ao mesmo tempo nos tempos atuais é uma história mais fácil de ser contada, compreendida, sei lá. Enfim, e também... Enfim, a última coisa de lore que eu já esqueci de falar, mas eu tenho que falar porque foi o único ponto que eu não sei se eu gostei muito, foi, né, falando sobre o Puppet, a marionete, em que, em FNAF 2, o filme, eles decidem que o Puppet consegue possuir corpos. O Puppet entra dentro de corpos e fica dentro do corpo humano da pessoa. Eu não entendi por que eles fizeram isso. Eu acho que eles quiseram fazer isso, talvez, para um terceiro filme, a Vanessa ser meio que a Vanny. A Vanny, né, que é o coelho meio possuído do Security Breach, mas ela não vai ser meio que a Vanny, vai ser meio que um puppet possuído do mal. Eu não sei, mano. Eu sei lá, eu achei isso muito estranho, principalmente sendo... o Puppet, sabe? O Puppet não era pra ser o espírito protetor. Tá, o Puppet tem esse plot, né, no filme que ela quer matar os pais de crianças, porque tudo é culpa dos pais não proteger os seus filhos e ter esse momento de vingança, mas eu acho isso muito estranho, porque não tem a vingança contra William Afton. Não gostei dessa parte do filme. Eu acho que a história que eles reconstruíram pra marionete ficou meio... estranha, mas eles precisavam de um vilão, né, pra estar controlando os animatronics, já que nesse momento o William Afton tá em hibernação dentro da roupa com o Spring Lock, que ele morreu dentro da roupa, né, tem essa cena bem legal, FNAF 1, do esqueleto entrando nele, essa cena foi muito boa, e pra isso, preparar pro terceiro filme, ele ser o Springtrap. Que, sim, eles já montaram, né, a base, tem a cena pós-crédito, que o terceiro filme, sim, vai acontecer nessa casa de terror de sustos com temáticas de Freddy Fazbear Pizzaria, e o Springtrap vai estar lá, bem, né, seguindo a história do terceiro jogo, que eu acho que talvez esse seja o jogo mais fácil de adaptar, por conta que não é, tipo... é um lugar novo construído baseado em todas essas histórias e mortes que aconteceram no Freddy Fazbear. Legal, eu tô animada pra esse terceiro filme, já que a gente vai ter tanto o Springtrap e a gente vai ter essa nova versão da Vanny, que é meio puppet, que eu sei lá como vai ser isso no filme. E o que eu tô muito animada é pra ver se eles vão continuar a história do Golden Freddy, porque é isso que, quando eu vi o primeiro filme, eu tinha certeza que eles iam fazer a história do Golden Freddy tá possuído por dois espíritos e ao mesmo tempo tá possuído pelo o menino loiro, que no jogo o nome dele é um nome feminino, que eu esqueci o nome, é um nome... Margaret, alguma coisa assim, eu não lembro, eu esqueci, mas que no filme tá sendo representada pela essa criança loira que é o espírito vingativo, mas que eu acreditava que eles iam fazer também essa história maluca de FNAF, em que o Golden Freddy tá possuído por dois espíritos e outro espírito seria o espírito do irmão do Mike, o Gregory, e a gente teria esse momento, mas eu não sei. Eu não sei, mano, eu não sei. Mas enfim, gente, muito, muito crush no ator do Michael Afton. Todas as cenas dele eu tava tipo... O povo falou, nossa, muito feio esse cara. Eu amei, sei lá, eu sempre achei o personagem do Michael Afton ter essa essência meio de psicopata. Olha a foto do William Afton do jogo, ou pelo menos do livro, que eu acho que é a forma mais próxima do canônico, mais definido que a gente tem do William Afton, e compara com o ator que tá sendo o Michael Afton, e em vários momentos do jogo falam que o Michael é muito parecido com o William. Tem que ter, se você é um Afton, tem que ter essa essência meio maluca, então eu adorei o cast, eu achei muito bom, adorei as cenas do Michael Afton mesmo, ela sendo muito cringe. Michael, actually, 10 de 10, cara, eu sei, cara, esse filme é feito pra gente estranha e eu sou uma dessas pessoas. Mas tá, pra fechar esse episódio do Fala Fala Kami Kami, dando a minha opinião agora, final, depois de falar dessa
sei lá, recap, assim, recapitulando esse filme. Eu entendo as pessoas criticando esse filme, porque sim, realmente esse filme é bem difícil de acompanhar se você não tem a lore, se você não tá dentro do jogo. Tem muita coisa que passa muito rápido, é muita informação, é muito animatronic, e você fica tipo... e você tem que entender a estrutura da família do Zefton, tem que entender que agora tem esse cara que também era um criador do Freddy Fazbear, e é muita coisa colocada dentro de um filme que eu acho que no momento que eles estavam fazendo, né, produzindo o FNAF 2, eles já sabiam que ia ser desafiador, porque é um jogo que a escala, né, comparando FNAF 1 e FNAF 2, a escala se torna muito maior, é muito animatronic, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E eu nem falei, né, nós temos a Mangle também, que tinha que aparecer, que eu gostei muito do design da Mangle, foi muito bom. E um asterístico que eu real não lembro, e quem sabe de Lord FNAF adoraria que você me dissesse nos comentários. É canônico que a Mangle é o Foxy Funtime desmontado? Ou eles são dois animatronics diferentes? Porque até hoje eu não sei. Eu não sei se a Mangle é um protótipo do Funtime Foxy ou não. E a Mangle tá possuída no jogo, né? Ela tá possuída por animatronic ou não? Eu não sei disso até hoje, gente, deixa nos comentários. Mas eu diria porque eu revi o primeiro filme antes de ver o segundo. Eu não sei, talvez esteja exagerando porque eu fiquei muito animada com esse filme, mas eu acho que o segundo filme dá mais entretenimento que o primeiro. Tipo, eu reassistiria mais o segundo que o primeiro. Eu não sei, gente, talvez é opinião polêmica, eu tenho que rever. Eu tô muito animada pra esse filme sair em streaming. Pena que não foi que nem o primeiro que saiu em streaming no primeiro dia que o filme lançou, mas agora que eles sabem, né, que fã de FNAF acompanha, apoia, eles sabiam que muita gente ia ir pro cinema, então eles não soltaram o filme em streaming ao mesmo tempo, que é uma pena, mas pra ver, né, o primeiro, assim que lançou, foi um evento gigante, muita gente fantasiada, muita gente roubando, né, os pôsteres gigantes de papelão do cinema, e nesse filme eu pensei que ia dar uma caída no hype, assim, mas até que não, muita gente foi fantasiada, também teve muito vídeo de gente roubando pôster, muita gente fazendo meme, tirando foto indo no cinema, gravando TikTok, então eu fico muito feliz que essa franquia tá dando certo. Obviamente, ela não é perfeita, mas pra mim, talvez eu sou um fã que... sei lá, é muito fácil me convencer a, tipo, apoiar essa franquia e assistir os filmes no cinema no momento que os animatronics estão muito bem feitos, que é efeito, né, físico, tipo, os animatronics são construídos fisicamente, não é CGI. Cara, só isso pra mim já é um momento tão incrível. Toda a produção desse filme é muito boa, dá pra ver que são pessoas que realmente se importam com essa história, com esse jogo, e eu acho que fica tudo muito bem feito, então eu vou passar pano, sim, pra um script meio tosco, por conta desses momentos, por conta desse elenco muito bom, por conta desses animatronics, tudo muito incrível, todo o cenário, tudo muito bom. É isso, já me deixou feliz. Obrigada a todo mundo que assistiu até aqui. Se você gosta de filme, cinema, coisas que estão saindo, super recomendo estar assistindo meu Fala Cami sobre o Wicked For Good, que é muito estilo desse vídeo também, porque eu também sou muito nerd, fã de musicais, então esse vídeo ficou bem bom. Se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, talvez eu traga mais coisas de Five Nights at Freddy's. Eu adoraria, uma ideia de vídeo que eu tenho, que eu adoraria fazer, é eu tentar recontar a lore inteira de Five Nights at Freddy's sem estudar. Tipo, hoje eu vou sentar e tentar montar essa linha do tempo. Que detalhe, até hoje eu acho que a linha do tempo nunca foi, tipo, oficializada. Cada um tem uma opinião diferente, então seria muito engraçado tentar montar essa linha do tempo sem nem lembrar dos acontecimentos, lembrando de coisas no meio da história. Se vocês quiserem ver um vídeo como esse, seria bem engraçado, porque ia errar tudo, meu Deus. E não deixe de hypar esse vídeo, já que hypar ajuda muito no algoritmo, não nesse vídeo, mas o algoritmo total do canal, e eu tô tendo um problema de engajamento e alcance nesses últimos vídeos, então por isso que nesse vídeo eu tô lembrando, né, de pedir pra se inscrevam, dá like, hype, comenta essas coisas. Mas se você assistiu até aqui já, muito obrigada. E semana que vem
Pra quem gosta, vai estar saindo coisa de Stranger Things. Obviamente, meu vídeo de Me11, a análise de Me11, vai estar saindo e vai ter o lançamento do volume 2 de Stranger Things, que com certeza vai sair vídeo. Eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu não sei se eu faço logo direto meu vídeo sobre Byler ou se eu faço um vídeo analisando o que foi esse volume 2. Eu não sei, aceito ideias nos comentários, mas com certeza vai estar saindo coisa de Stranger Things. É isso, até o próximo vídeo, gente. Tchau! Freddy, you're supposed to be on lockdown. Vanessa, I'm